A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 19, verso de número 16. E na veste e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que verso maravilhoso que descreve o reinado e o senhorio de Cristo. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pode aparecer reis, eles vão aparecer e vão desaparecer, mas o Rei dos Reis permanece para sempre, e o Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vou usar como tema hoje Jesus, o Rei dos Reis, e vou falar de algumas coisas que Jesus é rei. Primeiro, ele é o Rei dos Reis. Não importa quantos reis existam na terra, Jesus é o Rei dos Reis. Mas em Apocalipse, capítulo 15, verso 3, diz assim: E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grande e maravilhosa são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro, são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Jesus não só é o Rei dos Reis, mas Jesus é o Rei dos Santos de Deus, que cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Portanto, Jesus é o Rei dos Reis e Jesus é o Rei dos Santos. Vamos à carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 17. Primeira carta de Paulo a Timóteo 1, 17. Lemos assim: Ora, ao Rei dos séculos, uau, Jesus é o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Jesus é o Rei dos Reis, é o Rei dos Santos e é o Rei dos séculos. Entra século, sai século, aparece reis, desaparecem reis. Jesus continua sendo o Rei dos Reis, o Rei dos Santos e o Rei dos séculos. Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 12, está falando de Melquisedeque, uma figura de Jesus. O sacerdócio de Jesus é segundo o sacerdócio de Melquisedeque. E também os termos que se aplicam a Jesus, Melquisedeque, também se aplicam a Jesus. Os termos de Melquisedeque se aplicam a Jesus. Melquisedeque vem de duas palavras no hebraico, Meleque e Teuxedeque. Meleque, em hebraico, é rei, e Teuxedeque é justiça. Então, Melquisedeque é rei da justiça, e é uma figura de Cristo, o rei da justiça. E também, ele era rei de Salém. A palavra Salém, no hebraico, vem de Shalom, que quer dizer paz. Portanto, ele era o rei da justiça e rei da paz. É assim que se entende o nome de Melquisedeque. Mas ele aponta para o rei da justiça, que é Jesus, e o rei da paz, que é Jesus. Então vamos lá. Hebreus capítulo 7, verso 2 diz: A quem também Abraão deu o dízimo. Se Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, devemos dar o dízimo ao nosso Melquisedeque, que é Jesus. E por interpretação, é rei da justiça, e depois rei de Salém, que é rei de paz.
Portanto, aqui o escritor está apontando, usando a figura de Melquisedeque, mas apontando para Jesus. Jesus é o Rei da justiça, Jesus é o Rei da paz. Olha só, Rei dos reis, Rei dos santos, Rei dos séculos, Rei da justiça, Rei da paz. Que mais Jesus é Rei? João, capítulo 1, versículo de número 49. Que declaração nós vamos encontrar de Natanael aqui de Jesus. João 1, 49 diz assim, que Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Rei de Israel, Rei dos reis, Rei dos santos, Rei dos séculos, Rei da justiça, Rei de paz, Rei de Israel. Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, versículo 37, nos fala da morte de Jesus e qual é a inscrição que estava sobre sua cabeça. E diz: e por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação. Olha a acusação de Jesus. Esse é Jesus, o Rei dos judeus. Rei de Israel, Rei dos judeus. Rei dos reis, Rei dos santos, Rei dos séculos, Rei de justiça, Rei de paz, Rei de Israel, Rei dos judeus. Evangelho de João, capítulo 18, verso 37, o encontro de Jesus com Pilatos. O encontro de Jesus com Pilatos. Olha só, João 18, 37, diz, pois Pilatos, logo, tu és rei. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então aqui nós temos o Rei da verdade. O Rei que tem a verdade plena. O Rei que é a verdade. Jesus, o Rei da verdade. Rei dos reis, Rei dos santos, Rei dos séculos, Rei da justiça, Rei de paz, Rei de Israel, Rei dos judeus, Rei da verdade. Mas, que mais ele é Rei? Salmos de número 24, versículo de número 7, Salmo 24, verso 7, fala do Rei da glória. E esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus, o Rei da glória. Levanta, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. E se você continuar lendo, quem é esse Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. O Rei da glória, Jesus Cristo, o nosso Rei, Rei dos reis, Rei dos santos, Rei dos séculos, Rei da justiça, Rei de paz, Rei de Israel, Rei dos judeus, Rei da verdade, Rei da glória. Mas para terminar, Lucas capítulo de número 19, versículo 38, Lucas 19, verso de número 38, lemos assim, e olha que texto lindo, Lucas 19, 38 diz, dizendo, bendito o Rei que vem, em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Ele é o Rei que vem, aguardemos a sua vinda, porque o Rei voltará, o Rei que vem. Rei dos reis, Rei dos santos, Rei dos séculos, Rei de justiça, Rei de paz, Rei de Israel, Rei dos judeus, Rei da verdade, Rei da glória, Rei que vem. Vem, Senhor Jesus, o Rei da glória. Que Deus te abençoe, Cristo Jesus, e o Rei dos reis está vindo aí.
acione o nosso canal. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Subscreva.